Tá. E os gestos que pedem para fazer, feche seus olhos, põe a mão no seu coração, pega a mão para o céu. Olha, Qual é a visão reformada sobre isso? olha o que acontece na realidade, né? A Igreja Reformada é como eu falei, né? Os princípios que Calvino estabeleceu para o culto, né? Eles são muito claros em relação a isso. A simplicidade, a sobriedade, né? São marcas da Igreja Reformada, né? Ontem eu estive participando a convite do meu irmão, que é de uma igreja presbiteriana, mas ele faz parte de um movimento interdenominacional, né? Onde irmãos de diversas igrejas acabam aderindo a esse movimento, né? E eles distribuem Bíblias, né? Então, é interessante no sentido de que eles não têm... Você não vê em nenhum momento eles discutindo teologia, não existe briga. Então, tinha gente lá, de Igreja Batista Bíblica, Igreja Batista da Convenção, né, que eles falam, né, que é a tradicional, tinha Presbiteriano do Brasil, tinha IPI, tinha Assembleia de Deus, tinha gente da Igreja do Renekiewicz, lá da IBAB, né, da Igreja Batista da Água Branca. Então você vê, diversas vertentes, né, do ponto de vista teológico, né, e de prática cultica, totalmente diferentes, né? Mas o que move, por exemplo, a união entre eles é acima de tudo isso, que é a distribuição de Bíblias. Eles não entram em questionamentos teológicos, nada disso, né? Contudo, do ponto de vista da nossa igreja, né? Ora, se nós temos como princípios, né, princípios bíblicos, né, a sobriedade no culto, né, aquilo que eu falei para vocês lá no começo, né, aquele texto lá de Crônicas, né, quando Ezequias restabelece o culto no templo, né? Então, nós não vemos em nenhum momento, né, ninguém fazendo balé entre um holocausto e outro. Vemos, tem alguma descrição lá de que tinha uma bailarina, né, enquanto o sacerdote imolava o novilho, né, aparecia uma dama envolta em panos, bailando, né, para animar a galera, né? Não tinha nada disso, né? Então vejam, o princípio de culto é sobriedade, você está na presença do Criador, e tem um aspecto sacrificial, né, que foi abolido obviamente porque Jesus é a oferta perfeita de expiação por os nossos pecados. Então, como dizem Hebreus, né, fazendo um paralelo com o livro de Levíticos, não existe mais a necessidade do sacerdote, do sumo sacerdote, uma vez por ano entrar no Santo dos Santos e oferecer o pecado por si, e depois oferecer o sacrifício pela expiação do povo, né? Então, o que nós percebemos, né, é que esses princípios que norteiam o culto cristão, né, e que estão na Bíblia, né? Mas como dizia, se eu não me engano, Tomás de Aquino, pastor, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Então, assim, quando a pessoa não está muito satisfeita, né, com a Bíblia, né, então ela, ou com a comunidade que ela frequenta, ou por qualquer motivo alguma coisa desagrada o seu egoísmo, né, então ele vai obviamente inventar alguma coisa para ficar em evidência, né? Então o que eu vejo do ponto de vista dessas práticas neopentecostais, né, assim, fazer gesto não influi nem contribui para o resultado final da empada, você entende?
não influi nem contribui. Né? Quer dizer, eu tenho uma visão visão pessoal minha, tá? Mas do ponto de vista da Igreja Reformada, isso não é uma prática nossa. Né? Deus não aceita o nosso culto pelos gestinhos, pelas dancinhas coordenadas, pela forma como eu me apresento na igreja, né? Por nada disso, Ele aceita o meu culto pela disposição do meu espírito em cultuá-lo. Né? Então, essas palavras de ordem, essas coisas todas que acontecem nessas igrejas neopentecostais, e nós temos que entender o seguinte, tanto nas igrejas pentecostais tradicionais, como na igreja neopentecostal, né, eles não têm aquilo que a gente chama, por exemplo, de teologia sistemática. Tá? Uma coisa que não existe em termos de entendimento por parte deles é que a Bíblia, a palavra de Deus, é superior aos meus sentimentos, às minhas experiências pessoais. No caso deles há uma inversão de valores. O que manda é a experiência pessoal e não a palavra de Deus. Né? Então vejam, muitas vezes, né, porque assim, os extremos são perigosos. Os extremos são perigosos. Né? Então, por exemplo, Jesus chegou para os escribas e fariseus e falou assim, ó, vocês são muito hipócritas. Né? Vocês cobram o dízimo do cominho, da hortelã, do endro, né? Mas vocês não praticam o principal da lei, que é o exercício da misericórdia, do amor, né? Da justiça. Muitas vezes nós vemos posicionamentos radicais por parte de pessoas que se auto-intitulam, né, quarta pessoa da Trindade nas igrejas. Né? Então, o cara é o defensor, né, o cavaleiro de Jesus. Né? Então ele é o guardião, né, supremo das verdades da palavra. Né? Então tudo que é fora daquilo, então assim, nós precisamos tomar o cuidado, né, de não dogmatizar demais, sermos fiéis ao que diz a palavra em relação a isso. Existem princípios que norteiam o culto, né, e que devem ser seguidos porque Deus determinou, foi Deus quem disse como Ele queria ser cultuado. Né? Então o culto é sóbrio, é entendível, a palavra pregada edifica, a palavra transforma vidas. Né? Por quê? Porque o pastor é eloquente? Óbvio que não, é pela ação do Espírito. Entendeu? Contudo, a postura que se deve ter diante, né, da presença de Deus. Então a gente leu lá em Ezequias. Durante o exercício dos sacrifícios, existia um espírito, né, de constrangimento até. Nossa, como eu sou pecador. Né? Então olha só, o sacerdote está imolando porque eu sou pecador. Né? Ele está intercedendo lá por mim. Né? Então, e nós vemos que essa forma de culto apontava para quem? Para Cristo. Né? Então qual é o tipo de culto que agrada a Deus? É o culto fanfarrão? Será que Deus mudou a forma dele ser? Né?
Então, dentro da ciência da religião, você estuda, né, dentro da psicologia da religião, né, que é uma cadeira específica que estuda essa relação entre a divindade e o seu adorador. Então, via de regra, os povos pagãos, né, ofereciam sacrifícios às divindades que eles criam e que veneravam, de acordo com a visão que eles tinham da sua divindade. Né? Tanto é que os babilônios, né, não satisfeitos, né, com isso, eles começaram a adorar a própria Babilônia, os próprios feitos deles. Né? Então a gente percebe, está lá em Abacuque, né? A gente percebe que a postura, né, a postura que nós devemos ter é de sobriedade. O culto precisa ser inteligível, entendível pelas pessoas. Né? As músicas cantadas precisam ser entendidas. A mensagem pregada precisa ser entendida. Né? Então não adianta pregador cheio do Espírito Santo, né? Chega lá na frente e vai pregar, né? Bala soft, bala macia, suba a nave e desça a neve, né? Fica falando um monte de coisa esquisita que ninguém entende, né? É aquilo que o próprio Paulo diz lá na carta aos Coríntios, né? Ora, se você ficar falando aí, né, em língua que ninguém vai entender, como é que vai o indouto, ou seja, aquele que não está compreendendo, dizer o amém no final do seu discurso? E, aliás, não é nem a chamada língua estranha que está sendo dita ali, né? É um cara, por exemplo, chegar aqui e pregar em grego, né? E a gente aqui não sabe grego, né? Como é que nós vamos dizer amém no final daquilo que ele está dizendo? Então, é interessante notarmos que, para esse tipo de situação, né, coisas que não agregam para a minha vida, que não me edificam, né, que não edificam os irmãos, né, para nós não faz sentido isso. Não faz nenhum sentido. Então, dentro da visão do culto reformado, né, essas atitudes, eu diria que são muito mais focadas num prazer pessoal, não é? Eu vou no culto porque eu me liberto, eu vou no culto porque eu pulo, suo. Quer dizer, a igreja virou academia de fitness. Você percebe? Virou um momento de descontração, né? De terapia de grupo, né? Terapia de grupo. Porque a finalidade maior, né, do culto não é agradar você, não é agradar o reverendo Laércio, né? É agradar a Deus. Então todos os atos do culto precisam ter uma única finalidade: agradar a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus. Sempre. Ele é o objeto de culto, não o ser humano. Na prática, quando nós nos reunimos, né, para satisfazermos as nossas sensações, né, é o chamado feeling well, é o sentir-se bem, né? É o sentir, eu vou naquela igreja porque eu me sinto bem. Sabe? Não, está errado isso. Isso não é postura reformada. Isso é pós-modernismo. Entendeu? Então, a gente precisa ter cuidado nesse aspecto, nas igrejas hoje. Né? Por quê? Porque, infelizmente, meu irmão, modismo é facinho pegar, viu? Infelizmente. Né? Então, o que eu acho de tudo isso
não é o modelo de culto que adora a Deus. É um modelo de culto que satisfaz a vontade do homem e as suas paixões. Tá? Perguntas? Tudo bem? Então, muito obrigado pela presença de todos e que o Senhor possa acrescentar na vida dos irmãos. Espero ter sido útil, não é? E quero agradecer ao reverendo Laércio, né, pelo convite formulado, não é? Poder participar aqui do Seminário Presbiteriano de Jesus, dessa 17ª Semana Teológica. Eu me senti muito honrado em poder participar com os irmãos. Né? Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.